Olá pessoal, boa tarde. Começando aqui mais uma semana e, como toda segunda-feira, vamos iniciar com a nossa aulinha de religião, tá certo? Toda vez eu estou trazendo algum conceito importante para a vida em sociedade, para a gente conhecer e entender. Na última aula nós falamos sobre ética, quer dizer, na última aula nós falamos sobre o Dia da Mulher, na penúltima foi sobre ética, e o nosso tema de hoje é diálogo. Que diálogo é se comunicar bem, saber falar, mas também saber ouvir o outro. Porque acontece muitas vezes no nosso dia a dia da gente querer que o outro entenda, mas quando a gente não se dispõe a compreender a outra pessoa. Então vamos lá. Seguinte, vamos para o nosso textinho de reflexão. Diálogo. Você costuma escutar o que as pessoas têm a lhe dizer? Sua mãe, seu pai ou alguém já lhe disse que você não escuta o que eles falam? Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que as outras falam. Só que escutar e entender o que os outros estão falando é um comportamento ético. Algumas vezes não queremos escutar o que estão nos dizendo, como quando seus pais o proíbem de fazer alguma coisa. Você fica, os pais não deixaram eu sair, você fica com raiva, né? Mas você precisa escutar e entender os motivos dos seus pais. Embora você às vezes não concorde, deve respeitar a decisão deles. Outras vezes, seus pais também não querem escutar o que você tem a dizer. Então, é preciso conversar com eles para que escutem o que você está pensando. Ainda há os momentos em que quem está nos escutando não entende o que estamos dizendo. Por isso, precisamos falar de forma clara, para que os outros entendam o que estamos falando. Podemos dizer então que o diálogo são as ações de escutar e entender o que as pessoas nos dizem e de falar de forma clara para que as pessoas entendam o que falamos. Ou seja, pessoal, o diálogo é uma atitude ética, uma atitude do bom cidadão, da boa pessoa, de prestar atenção às pessoas enquanto a gente conversa. Porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa, né? É tão chato, a gente tá falando assim, a pessoa, sei. Tá nem prestando atenção, tá pensando em outra coisa, tá ignorando a gente. Isso é uma falta de educação. Por isso, quando nós vamos conversar, temos que prestar atenção e entender. Como falou aí no texto, às vezes nosso pai briga com a gente e já sabe nem o que tá falando aí, fica com raiva, mas são nossos pais, nós temos que respeitá-los. Temos que procurar entender. Mesmo que a gente não concorde, temos que tentar entender o lado da pessoa. Assim como é obrigação dos nossos pais também nos ouvir. Às vezes fala assim, não, a criança tem que obedecer o pai. Tem, mas também os pais têm que entender. Todos nós podemos expressar nossas opiniões, certo? Por exemplo, professor. Tem professor que não gosta de ouvir o que o aluno tem a dizer, não, quem tá certo sou eu. Mas tem professor que é aberto a ouvir, vão lá, fala aí o que você acha, o que você acredita, né? Por isso que eu até aconselho, quando eu vou fazer algo, que vocês tiverem alguma opinião, falem, pode falar. Professor, por que não faz tal coisa assim? Por que não ajeita? Por que não faz de outra forma? Certo, eu estou aberto ao diálogo. Se eu concordar, por exemplo, se eu dou uma aula assim, se professor, essa aula não foi legal, porque você podia ter feito assim, assim. Beleza. Se eu gostar, se eu concordar e achar que dá para fazer, eu posso mudar na próxima, né? Tentar fazer melhor. Mas se não, aí a gente continua como está. Mas estou sempre procurando uma forma, né? Então vocês veem, às vezes o vídeo é de um jeito, às vezes é de outro. Estou sempre procurando uma forma melhor de conduzir as aulas. E isso é através do diálogo. De vez em quando um de vocês fala, professor, é tal coisa, por que não é assim? Ah, beleza. Ou então, professor, às vezes, claro, não dá para atender o pedido de todo mundo. Às vezes um dos alunos fala uma coisa, eu não concordo, então fica por isso. Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não dando tanta atenção a cada um. Mas é importante a gente tentar, pessoal. Tentar ouvir todos. Tanto eu quanto o professor, tentar ouvir vocês, alunos, entender vocês, compreender o que vem acontecendo, né, para poder ajudar, quanto vocês compreenderem também o professor e isso em tudo na vida, com a família, com os amigos e tal. Isso é a importância do diálogo. E, como sempre, nós temos seguintes perguntinhas. Nós temos aqui, acho que 5 perguntinhas. Primeira, veja as situações abaixo e observe em qual delas o menino está escutando. Desculpa. Veja em qual delas o menino que está escutando vai entender o que o outro está dizendo. Aí tem o menino conversando. Ó. Na primeira imagem, tem o menino falando assim, que tal irmos ao jogo? E o cara assim. E na outra o cara tá aqui. E o cara, hã? Né? Aí, a partir dessas duas imagens, tem as perguntinhas na outra página. Passe, ó. Questão A. Lembrando, só precisam fazer as respostas. Não tem que copiar tudo. Só se quiserem. Se você gosta de copiar, pode copiar. Mas se não quiser, pode ser só as respostas. Ó. A. Os meninos da primeira situação conseguiram se entender? Por quê? Você explica. Primeira situação. Segunda. B.
os meninos da segunda situação conseguiram se entender? Por quê? Aí você vai e explica. C. Em sua opinião, os meninos da segunda situação estão dialogando? Por quê? Você vai explicar. Não diga só sim ou não, pessoal. Todas têm o explique, todas têm o porquê. Você tem que explicar. E D. Como deve ser o diálogo entre as pessoas? Vocês respondem. 2. Defina o que é diálogo. Ou seja, com as suas palavras, ou você pode pesquisar também, não tem problema. Você vai dizer o que é diálogo. O que a gente entende por diálogo, tá bom? Na 3. No nosso dia a dia existem várias regras que determinam uma boa conversa. Uma dessas regras, por exemplo, diz que devemos sempre respeitar a pessoa com quem falamos. Pensando nisso, analise a situação abaixo e indique se há algum problema na conversa. E tem um menino falando com uma senhora já de idade, falando assim: ei, velha, eu quero ouvir música. Olha isso. Vocês vão explicar se na 3 tem algum problema nessa conversa, se vocês vêem algo de errado ou não. Se vocês acham que está tudo certo, você fala: não vejo nada de errado, a conversa está ótima. Mas se você conseguiu perceber, assim como eu, alguma coisa de errado nessa conversa, do menino falando com a senhora, pode ser vó dele, por exemplo, pode ser bisavó, pode ser só alguma senhora que ele conhece, você vai explicar por que você acha que tem algo errado. Na 4ª questão, temos aqui, ó. Essas crianças estão brincando de forma ética. Imagine o que cada uma está dizendo e escreva nos balões. Você pode até fazer assim, pessoal, né? Como você não tem isso aqui impresso, vocês podem colocar assim, balão 1, balão 2, balão 3, balão 4. Como é que eu vou saber qual é balão 1, balão 2? Atenção aqui no vídeo, ó. Vocês podem desenhar também os balãozinhos, tranquilo, na forma que eles estão. Ou você pode fazer assim, ó. Esse aqui é o balão 1, esse aqui de cima, balão 2, você escreve assim, balão 1, escreve o que está aqui. Balão 2, o que você acha que a criança está dizendo? Balão 3, balão 4 e balão 5, que é o dessa meninazinha aqui que está com o livro, tá certo? Ou seja, balão 1, não dá pra ver quem é. Balão 2 é o menino que está oferecendo ali o xilito, o batatinha, não sei, pro outro. Balão 3 é aquela meninazinha que está assinando com a mão. Balão 4 é o menino de amarelo que está jogando um lixo dentro do coisa do lixo. E balão 5 é a menina que está lendo um livro com a colega dela. Lembrando, essas crianças estão brincando de forma ética. Estão respeitando uns aos outros, estão tendo diálogo. Vocês vão imaginar falas para cada uma dessas 5 crianças e escrever, tá bom? Lembrando, como se for fazer só a resposta, você pode colocar balão 1, balão 2, balão 3, balão 4 para poder entender. Lembrando, de forma ética, com diálogo, respeito. Na 5ª, observe as imagens e circule as situações nas quais não está acontecendo o diálogo entre as pessoas. Como vocês não têm esse desenho impresso, vocês podem só dizer assim, ó. Você pode escrever situação, ó, tem 4 situações. Essa é a situação 1, situação 2, situação 3, aqui que eu tô em cima, e situação 4. 1, 2, 3, 4. Aí você se diz assim, está tendo diálogo na situação tanto e tanto. Por exemplo, está tendo diálogo na situação 1 e 2. Não está tendo diálogo na situação 3 e 4. Aí você responde aqui, ó, essa A. Em sua opinião, as situações que você circulou, ou seja, aquelas circulações que não estão tendo diálogo, as situações que não estão tendo diálogo deveriam acontecer? Por quê? Aí você vai explicar. Essas são as atividades de hoje, tá, pessoal? Tem mais aqui só um textinho para a gente terminar, mas as questões são só essas 4. E olha só. Para refletir. Dialogando nos espaços e nos ambientes. Quando estamos nos espaços, estamos também falando, conversando, escutando, enfim, dialogando. Portanto, é importante aprender a forma como se estabelece o diálogo nesses espaços. Imagine-se numa sessão de cinema durante o final de semana. Você poderia ficar falando alto durante o filme? Provavelmente não. Isso acontece porque você deve respeitar o direito das outras pessoas de assistirem ao filme. E, se você ficar falando, você as atrapalhará. É preciso também aprender que existem diálogos próprios em cada local. Quem nunca passou pela situação de fazer algo errado e a mãe dizer que conversa em casa? Ela prefere conversar com você em casa, porque não é legal ficar brigando na rua ou em locais públicos. Desculpa. Esses assuntos precisam mesmo ser tratados em casa. Pense na situação que você quer contar piadas para seus amigos. Você fará isso na hora da aula? Claro que não. Você vai fazer no recreio. E no momento em que você quiser discutir um problema com um amigo, em geral, você fará isso numa biblioteca ou num local mais reservado, só vocês dois. Enfim, é preciso aprender a dialogar em cada espaço. Né? A gente saber olhar o local que a gente está e saber se comportar.
Gente, essa foi a aulinha de religião de hoje. Obrigado por assistirem. Vocês me mandem as respostas no privado e eu mando as correções. E nos vemos amanhã com as aulas de português e história. Valeu!